Senhor, irmãos, boa noite. Como é que vocês estão? Oh, glória. Tudo bem? Amém. Amém, irmãos? Hoje Deus, Ele quer falar da forma dele, não é da forma nossa, né? A gente, às vezes, planeja algo, faz algo, pensa algo, e Deus manda mudar, né? E eu estava ali, orando e tinha feito um esboço totalmente diferente. Deus mandou eu falar sobre essa palavra, para que nós venhamos ter consciência do que Deus verdadeiramente quer que venhamos fazer. A gente hoje está vivendo um tempo, irmãos, de muita dificuldade. Dificuldade com muitos ataques espirituais, com muito conhecimento em todos os aspectos, e a alma da gente está sendo bombardeada com muita coisa que, se a gente não vigiar e não olhar o que verdadeiramente Jesus quer das nossas vidas, a gente começa a concordar, começa a achar que, é porque precisa tudo isso, não é bem assim não, para que isso, para que aquilo, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Ninguém é obrigado, irmão, a concordar com nada. A palavra de Deus diz que tudo que acrescentares ou tirares da palavra dele não está de acordo com o que Ele quer para nossas vidas. Então, quando você tiver qualquer dúvida no seu coração, a qual alguém não possa tirar, ore, busque em Deus, busque na palavra, o que é que Deus fala sobre aquele assunto. A gente sabe usar o Google para tanta coisa, né? A gente sabe usar o YouTube para tanta coisa, por que a gente não usa para estudar a palavra, para tirar as dúvidas que às vezes temos em nosso coração? E eu quero hoje que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, verso 21. Mateus capítulo 16, verso 21. É uma palavra que eu já até preguei sobre ela aqui, mas eu quero trazer novamente, porque o Senhor bradou muito forte em meu coração sobre essa palavra. Amém? Todos acharam? Digo amém. Eu achava que era charme do pregador, quando estava aqui toda hora, ia tomar um golinho de água. Mas não é que a garganta seca mesmo. Amém? Todos acharam? Mateus 16, verso 21 diz assim: Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Verso 22. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Pedro, tinha que colocar aqui Pedro, pai de Jesus. Eu acho que ele quis ser logo Deus aqui. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendeste as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. 26.
Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa à sua alma? 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém, irmãos? Curve sua cabeça. Senhor Deus, está aqui a Tua palavra, Pai. É a Tua palavra que edifica nossas vidas. É a Tua palavra que é o pão, o alimento, a água que sacia a nossa sede. Então fala conosco, Pai. Fala conosco aqui essa noite para que possamos melhorar, mudar, transformar, se arrepender. Seja o que for que precisarmos, Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração. Derrama sobre nós aqui a Tua misericórdia, Pai. Derrama o Teu amor, a Tua bondade, mas também a Tua correção, para que possamos entender, Pai, que o Senhor nos chamou, Pai amado, para uma vida em abundância, mas também o Senhor fala em Tua palavra que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque o Senhor venceu e nos dá autoridade para vencer em Teu nome, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Eu quero aqui dar 3 passos de como você pegar a sua cruz. O primeiro passo, irmãos, a qual o Senhor quer que nós venhamos fazer, a partir do momento que a gente fala assim: Senhor, eu aceito o Teu reino, eu aceito Te servir, eu reconheço o Senhor como o meu único e suficiente Salvador. Alguém aqui, quando teve essa vontade no coração, quando teve essa vontade na sua alma, alguém aqui foi obrigado? Alguém foi obrigado? Se foi, levanta a mão. Alguém lhe forçou? Alguém lhe obrigou a você levantar a sua mão e reconhecer o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Alguém foi obrigado? Que eu saiba, não. Então cada um de nós temos consciência de que um dia o Senhor Jesus, a palavra de Deus fala que não é a gente que escolhe Ele, mas Ele que nos escolhe. Então nós temos a consciência de que um dia o Senhor Jesus tocou no íntimo do nosso coração, no íntimo da nossa alma, que é algo que não tem como explicar, como você externar para alguém a forma, o jeito que foi, mas você sente algo sobrenatural e você é transformado de uma forma que você mesmo nem entende. Então é algo muito lindo e muito gostoso, a qual é algo único nas nossas vidas. Eu lembro o dia que eu fui tocado pelo Espírito Santo de Deus, e a partir daquele dia eu dei um passo de fé na minha vida e não voltei mais atrás, para a honra e glória do Senhor, porque quem nos sustenta é Deus. Mas se você não buscar fazer por onde, logo logo você vai começar a querer voltar para o Egito, você vai querer voltar ao seu passado, às coisas passadas. Então eu me apeguei na palavra do Senhor, que diz que nova criatura sou em Cristo Jesus. Então aqui, irmãos, quando a gente vê o primeiro amor de Cristo nas nossas vidas, quando a gente sente aquele primeiro amor de Deus nas nossas vidas, é algo sobrenatural. Mas como tudo na nossa vida, tem momentos bons, momentos difíceis. É como um namoro. Quando começa, meu Deus, você dorme pensando, acorda pensando, só conta no relógio as horas que quer encontrar com aquela pessoa. Você pode chegar a hora que for do trabalho, você toma um banho de flash e vai, bota um perfume, nem que chegue lá só para dizer oi e voltar para trás. Aí vem o casamento. Casei. E agora? Pronto. Agora tá bom. Não precisa mais nada não. Casei. Ele é meu, ela é minha, e vida que segue, cai no
no comodismo, e fica aquele negócio velho frio, sem amor, sem desejo, sem vontades, e só vivendo um dia após o outro, vivendo a rotina, as coisas do dia a dia. As coisas do dia a dia é mais importante do que muitas vezes da pessoa a qual você escolheu, e a vida vai se transformando numa rotina que às vezes as pessoas começam a querer desistir uma da outra. E não é diferente com Deus. A partir do momento que você sente aquele amor, aquele primeiro amor que acendeu aquela chama ardente dentro de você. Só que tem uma coisa, irmãos, tudo na vida da gente, se a gente não alimentar, vai morrer. Assim é nossa convivência com Deus, assim é nossa convivência com o nosso cônjuge, e assim é nossa convivência com qualquer pessoa. Quem já teve na época da adolescência, da juventude, aquele amigo, aquela amiga, que você achava que era melhor até às vezes do que seus pais, do que seus parentes. Meu Deus, eu tinha uns 2 amigos que eu dizia que eram meus irmãos, e até hoje tenho amizade com eles, só que hoje eu vejo de outra forma. Porque daquela época eu achava que o certo era aquela amizade com eles, e um ajudar o outro, e se tivesse confusão, um não deixava o outro, defendia o outro, brigavam um pelo outro. E por que as coisas às vezes, irmãos, vão caindo na rotina? Não vou na igreja hoje não. Esse negócio de igreja também 2 vezes na semana, aí vem cela, aí inventa ainda negócio de oração, de reunião de liderança, e não sei o quê. E as pessoas começam a cair na rotina. E aqui o primeiro passo que o Senhor Jesus quer que nós venhamos fazer, diz assim: negar a si mesmo. Esse é o primeiro passo de você caminhar com Cristo. Negar as minhas vontades, aos meus desejos, as minhas paixões, as coisas que não agradam mais a Deus. E eu lhe digo uma coisa: quando Deus ele tem um propósito na nossa vida, se você não negar, Deus vai fazer por onde você se adaptar. Todos bem sabem que eu testemunho muito isso aqui. Eu era um jogador de futebol. Aí esses dias eu estava conversando com a minha esposa, até com os pastores que estavam aqui, que a gente foi almoçar junto. E aí eu falando: pastor, se não fosse a lesão no meu joelho, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Porque naquela final do campeonato, eu escalado para pregar, você acha que eu ia estar onde, irmão? Pastor Duval, cara, dá um jeito aí, velho. Prega para mim hoje aí, porque eu tenho um negócio aqui para resolver. Então Deus conhece o nosso coração. Deus sabe de todas as coisas. Aí Deus foi e fez como o apóstolo Paulo. Rapaz, eu chego até minha sombra, eu boto a mão, curo gente, eu oro, pessoas são curadas, e eu tenho um espinho na carne. A Bíblia não fala especificamente o que seja, mas eu creio que é uma lesão no joelho para ele não jogar mais bola e fazer por onde a obra de Deus. Então o que é hoje que você está trocando Deus? O que é hoje que você está deixando às vezes de se negar a si mesmo para servir a Deus? Eu não estou falando, irmão, para você abandonar aquilo que você ama fazer, não. Mas que aquilo não venha ser algo que atrapalhe a sua comunhão com Deus. Eu me lembro que quando eu tive essa lesão no joelho, irmão, eu fiz 3 cirurgias no joelho para tentar voltar a jogar bola. Voltei ainda, fiquei quase 2 anos jogando. Aí deu, sabe o quê? Artrose no joelho, doença de velho. Eu tenho artrose no joelho, que meu joelho hoje é como se fosse um joelho de uma pessoa de 60 anos. Ou seja, hoje eu tenho que cuidar para me aguentar chegar pelo menos na velhice para aguentar caminhar. Então a gente às vezes insiste por algo que Deus não quer mais na nossa vida.
Que Deus falou, isso aqui não é mais para você. Não quero que você continue com essa vida, com essa... Isso eu estou falando de mim, irmão. Não vai levar para o lado pessoal e dizer, não, é porque eu amo isso e o pastor está falando assim, quer dizer que eu tenho que... Não estou falando. Cada um, Deus fala no coração. Deus fala no coração. E quando o Senhor fala negar a si mesmo, é isso, irmão. Porque Deus, Ele quer que você venha a ter o melhor da parte dEle. Mas para ter o melhor da parte de Deus, nós precisamos ter relacionamento, comunhão, não só com Deus, mas com todos os irmãos. Como é que eu quero morar no céu, Elcio, se eu tenho raiva de você? Mas Elcio é meu irmão em Cristo, mas eu não suporto encostar em Elcio. Elcio, estou chamando igual o pastor Valério. Elcio. É Elcio. É de tanto o pastor Valério falar o Elcio. Então assim, eu não entendo como é que você tem uma mentalidade de Cristo se você está com raiva de outra pessoa. E aí? Será que você vai ser igual a piada que diz que a mulher morreu, chegou na porta do céu, o anjo falou assim, fica um pouquinho para mim aqui que eu vou aqui dentro. Aí você, se alguém chegar aqui, você tem que dizer uma palavra para ela soletrar. Se ela soletrar, você pode deixar ela entrar, se ela soletrar certo, né? Que o anjo tinha mandado ela soletrar a palavra amor. E ela, amor, tá fácil, né? E ela ficou lá para o anjo, na porta do céu. Olha que privilégio. Na porta do céu, a mulher ficou toda num cargo importante. Sabe quem chegou lá, irmão? O ex-marido dela. Aí ela olhou, oi, você por aqui? Ele, rapaz, e aí, beleza, vim parar aqui, né? E tal, eu nunca esperava você aqui. Aí, ele falou, o anjo me deixou aqui responsável para ver quem entra ou quem vai embora. Sim, como é mesmo? Você tem que soletrar uma palavra que eu disser. Se você acertar, você entra, senão você está condenado. Aí o marido, então manda ver aí. Então você vai soletrar Arnold Schwarzenegger. Imagina para onde o cara foi. Mas isso é só uma piada. Mas será que você vai ficar como quando você chegar no céu e encontrar pessoas que você nem imaginava que poderia estar lá? Aí você vai dizer que Deus é injusto? Você vai falar, Deus, não tem lógica. Pessoa dessa está aqui no nosso meio? Não tem lógica não. Irmãos, é igual eu falei para o pastor, Deus não é gente. Deus é Deus. Porque se Deus fosse gente, imagine se Deus fosse um pastor Valdemar. O povo estava ferrado. Era raio caindo na cabeça de gente. Era gente apagando no meio do nada assim, buf, no chão. Deus não é gente. Porque Deus sabe que nós somos falhos. Então Deus, Ele não olha o exterior. Ele não olha a sua condição financeira. Ele não olha a sua aparência, se você é bonito, é branco, é preto, é marrom, é rosa. Deus não olha nada disso. Deus, Ele olha o profundo do esconderijo, que é o nosso coração e a nossa alma. Então quando o Senhor Ele te chama para falar assim, negue-se a si mesmo. Deus, Ele vai falar com você, irmão. Não é eu que vou lhe obrigar a fazer aquilo que você talvez não queira fazer. É Deus que vai falar no seu coração. Isso eu falo, sabe por quê? Quando eu falo de mim mesmo, porque eu me conheço. Na época que quem mais sofria era minha esposa. Que eu tinha, às vezes, eu não era servo de Deus. Tinha, às vezes, eu sair num sábado e chegar na madrugada de domingo bêbado, achando que estava fazendo a melhor coisa do mundo, jogar bola e tomar cerveja com os amigos. Que maravilha, que coisa maravilhosa. Então quando a gente olha para as coisas que a gente fez e olha para as coisas que o Senhor está fazendo na nossa vida, como eu posso parar de adorar um Deus desse? Porque, irmãos, aquele que volta atrás, aquele que volta atrás e não agradece pelo que Deus já fez até aqui e quer retroceder, ele nunca teve um encontro com Cristo.
ele nunca teve verdadeiramente um negar a si mesmo. Eu não estou dizendo a respeito de você cair, irmão, porque tem muitas pessoas que cai e levanta, Deus sabe o propósito de cada um. Mas quando eu falo é a pessoa que às vezes sai da presença de Deus, e além de sair da presença de Deus, ainda é contra a igreja de Deus. Esse é o pior que tem. Você chega para uma pessoa que usa droga, você chega para uma pessoa que é alcoólatra, ela sabe a miséria da vida que ela está levando, mas ela não tem forças para sair daquela vida. A maioria não tem forças, e a maioria fica assim, se entregando ao vício. Quem não conhece aqui quantas pessoas, irmãos, que você conviveu, que você às vezes até tentou ajudar, e a pessoa preferiu morrer do que largar o vício. Eu tinha um amigo da época das farras, já morreu, 2 amigos na realidade. Ele foi no médico, ele começou a passar mal, ele bebia, aí vomitava, passava mal. Aí ele veio no médico aqui em Barreiras, que ele morava em Vanderlei na época, fez todos os exames, o médico falou: você já está com cirrose. Ele chegou lá em Vanderlei, e aí como é que foi? Todo mundo preocupado com ele. E aí o médico falou o quê? Não, disse que eu estou bem, disse que o que eu estou sentindo é alguma coisinha, algum vírus, alguma virose, mas está tudo bem comigo. Menos de 1 ano ele morreu. Ele preferiu continuar com o vício do que tentar lutar pela vida. Eu tive outro amigo que o irmão dele veio de Goiânia, ele já é alcoólatra. O irmão dele veio de Goiânia, me chamou mais uns 3 amigos dele de infância, que a gente jogava bola junto no mesmo time, para a gente conversar com ele. Fizemos uma reunião, ele, a mãe dele, a irmã, o irmão, nós sentamos com ele, todo mundo sentou, conversou, que ele arrumou a melhor clínica de Goiânia gratuitamente. Mas a médica falou: só traga ele se ele vier com as suas próprias pernas. Ele só olhou para a gente e falou assim: não, eu não sou nenhum alcoólatra não, o dia que eu quiser parar eu paro. Hoje ele parou, morreu, parou. Depois de 2 anos dessa reunião, ele veio a falecer, está lá paradinho lá no caixão. Então o que é que você tem feito? E Deus está falando ao seu coração, e você está simplesmente se fazendo de surdo. Não, isso é coisa da minha cabeça. Então, irmãos, o primeiro passo que Jesus chama: negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz. Olha para alguém que está do lado e diz: ei, a cruz é sua, não é minha não. Cada um pegue a sua. Muitas vezes a gente quer jogar a nossa cruz para os outros carregar. Muitas vezes a gente quer pegar o peso da nossa cruz e jogar a responsabilidade para outras pessoas. Porque o que eu estou passando é culpa de cicrano. Porque o que eu estou passando é culpa de fulano. E nunca assume que a culpa é sua. Aleluia. Acho que os irmãos não estavam nem com saudade de eu pregar, né, irmão? Misericórdia, pastor. A segunda: tome a sua cruz. Rapaz, eu estou buscando fazer a minha o mais leve possível, né? O pastor Cláudio Duarte disse que a dele é de isopor, ainda com rodinha para ficar mais fácil de carregar, né? Mas cada um pegue a sua cruz. A sua cruz, irmãos, ela não pode ter lugar de colocar pregos, não. Uma vez eu estava escutando uma pregação do pastor Jorge Linhares, e ele disse que um dia era orando, e ele falou: pai, por que a minha cruz está tão pesada, Senhor? Está um fardo para mim. Eu não estou conseguindo, Pai amado, carregar a minha cruz. Eu não estou conseguindo, Pai amado, caminhar segundo a Tua vontade. Por que isso? Aí ele disse que
um dia ele dormindo, Deus mostrou a cruz dele. Quando mostrou a cruz dele, irmão, que ele olhou, estava cheio de prego. Aí quando ele foi analisar o que Deus falou para ele, que cada prego daquele era o quê? A vida dos seus filhos não é a sua vida. A vida dos irmãos da igreja não é o seu fardo. A cruz de fulano não é sua. A cruz de Beltrano também não é sua. As dificuldades de sua família não é sua também não. E começou a falar com ele. E ele disse que no sonho ele começava a arrancar os pregos da cruz. Quando ele foi ver, o fardo ficou leve. Porque muitas vezes a gente quer carregar o fardo dos outros. A gente tem que aprender que ajudar é diferente de você pegar o problema da pessoa para você. Ajudar é diferente de você viver o problema da pessoa. Porque senão você está falando assim para Jesus: Jesus, ele não aguenta carregar essa cruz não, deixa eu carregar para ele. E a palavra de Deus diz aqui no verso, deixa eu ler para a gente não esquecer, né, irmão? Não precisa olhar não, só escute. Então, no verso 24 diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos. Tem algum discípulo de Jesus aqui? Tem algum discípulo de Jesus aqui? Se alguém quiser vir após mim, tem uma tradução que diz negue-se, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui, irmãos, quando a gente vai ver no contexto, Jesus estava falando para os seus discípulos: ei, eu vou dessa vez, mas não vai ter retorno, porque lá eu vou cumprir o que o Pai mandou eu fazer. Aí veio um rapazinho chamado Pedro, que ele quis dizer assim: cara, que é isso, Jesus? O senhor está se enfraquecendo? Quer dizer o quê? Isso jamais vai acontecer com o senhor, salve-te a ti mesmo. No verso anterior, no de 22, diz assim, no verso: e Pedro tomando de parte, ainda chamou Jesus em parte, assim, em particular: vem aqui, Jesus, deixa eu te falar um negócio aqui, faça um particular nós dois aqui, chega aqui, conversa é essa, rapaz? Repreendeu. Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Eu estou do teu lado, qualquer coisa nós bota para arrombar. A gente mata a gente faz o que for, mas o senhor não vai viver isso não. Qualquer coisa pode deixar que eu resolvo, joga nos meus peitos aqui. Você já imaginou, irmão? Você chegar para alguém falar e você ser tomado pelo Espírito Santo de Deus e falar: para trás de mim, Satanás. Será que você vai receber isso como? Porque Jesus, ele sabia quem era que estava usando Pedro. Porque Jesus, ele sabia que não era o Pedro a qual ele estava ensinando a caminhar com ele, não. Era o velho Pedro que ainda não tinha às vezes dado brecha, que veio a dar brecha e esqueceu do negue-se a si mesmo e pegue sua cruz. E quis se colocar como: eu sou o cara. Não tem aqueles caras que você assiste aqueles filmes que o cara não leva um tapa, velho. Ô miserável bom de briga, viu? Não tem esses filmes? Rambo é um. Ô Rambo brabo. Rambo, ele sozinho chega, mata 1000 homens assim. Você fica assim: ô Sansão. E Sansão não tinha metralhadora naquela época, imagina aí. Então assim, a gente às vezes fica querendo ser Deus das pessoas. A gente às vezes, Deus está trabalhando na vida daquelas pessoas e você está: não, meu filhinho, calma, meu bichinho bonitinho. E aí você toma aquele fardo para si, quando você vê, a sua cruz está igual a cruz do pastor, cheia de prego. E você diz: Jesus, o Senhor disse que teu fardo era leve e suave, por que o meu está tão pesado? Alguém está entendendo a mensagem aí, irmãos? Ou é eu que estou?
É eu que estou viajando na maionese, igual o povo fala. Passo 3. Seguir a Jesus. O discipulado exige perseverança e compromisso diário. Jesus nos chama para uma vida de obediência e serviço. E qual a recompensa que Jesus tem para nós sobre tudo isso a qual nós possamos viver? Vida eterna e comunhão com Cristo. Vida eterna. Hoje eu estava mais a pastora fazendo caminhada e tem uma irmãzinha lá que ela, daquela do como é que fala? Do ciclo de oração. Toda vez a gente encontra com ela, ela, paz do Senhor, irmão. Aí a gente passou por ela, ela cumprimentou. Aí a gente estava caminhando rápido, quando a gente vai voltando caminhando, aí a gente alcançou ela, né? Ela, misericórdia, hoje eu estou devagar demais, uma senhorinha. Eu estou devagar demais, vocês já me acompanharam aqui. E essa mulher colou com a gente. Pensa numa mulher boa de prosa. Não dá espaço para você conversar não, mas pensa numa mulher usada por Deus. Eu sentia o Espírito Santo de Deus falando através da boca daquela mulher. Irmãos, a estratégia que o mais Satanás tem usado para as pessoas, desista. Não vale a pena. Desista. Não pague o preço. Desista. Você merece coisa melhor. E ali aquela irmã começou a contar o testemunho de vida dela. 23 anos, dobrando o joelho e orando pelo seu marido. 23 anos, ela indo para a igreja, quando chegava em casa o marido recebia ela de tapa. 23 anos, ela perseverando. Aí ela, irmão, eu era tratado como uma cachorra. Acho que nem uma cachorra tinha o tratamento que eu tinha. Mas quanto mais ele me maltratava, Jesus me levantava. Quanto mais ele me humilhava, Jesus me exaltava. Quanto mais ele queria que eu desistisse, Jesus dizia, persevera, minha filha. 23 anos. E ela hoje bate no peito e diz assim, hoje eu tenho orgulho de dizer que eu não desisti de Jesus e nem desisti do meu marido. Foi fácil? Imagine aí. Aí ela falou, irmão, Deus teve que dar 3 AVC nele, para ele entender que era Deus na vida dele. E ele teve 3 AVC, para ele não ficar em cima de uma cama, lá vegetando. Eu falei para ele, ou tu vem para o joelho comigo, ou Deus vai te deixar vegetando em cima de uma cama. Você foi? Está lá hoje, diz que vai para o culto, é o primeiro a chegar e o último a sair. Então o que é que você tem lutado? E Satanás só diz assim, desiste, não vale a pena. Irmãos, a vida com Cristo é totalmente diferente da vida normal. A vida com Cristo, Ele quer que você negue-se. Ele quer que você pegue a sua cruz. E Ele quer que você persevere. É fácil? Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu vivo, o que eu passo. Ou só eu e Deus sabe. Então pronto. Você está com a pessoa mais correta para te ajudar, que se chama Deus. Pare de ser mimizento. Pare de querer ser só vítima. De querer se fazer de vítima em tudo. Porque eu. Vai lutar, irmãos. Deus, Ele não chama pessoas covardes para o reino, não. Deus, Ele não chama pessoas covardes para batalhar, não. Deus chama pessoas determinadas. Essa irmã, se você vê ela falar assim, você se enche de fé. Ela, irmão, meu testemunho, irmão, eu saio contando para todo mundo que é o maior orgulho que eu tenho hoje na minha vida. Foi eu ter perseverado, não ter desistido de meu marido, nem de meu Jesus.
E ela bate no peito assim, era para me ser pastora, sabe? Só que aí meu marido não levanta e cai, não teve jeito, não deu para a gente ser não. Mas eu tenho o maior orgulho de ser missionária, e meu maior orgulho é chegar cedo na igreja para me ser a porteira da igreja, mas meu marido. Ela passa na frente da igreja dela, que é perto de onde a gente caminha. Olha ali minha igreja, ó. Meu pastor lá, ó. Meu pastor lá, olha lá o meu pastor lá, ó, ajudando lá a fazer as coisas, que está reformando a igreja. Você vê o amor que a pessoa tem pelo ministério, pelos seus pastores, pela liderança. Você vê o amor que ela tem pela obra. Ah, tem hora que eu estou lá em casa, pensa que não, Deus toca no meu coração. Minha filha faz um café, um lanchinho, vai levar para o pastor lá, mas os homens que estão trabalhando. Ela sai da casa dela, ela não tem transporte não, ela quer a pé. Ela disse que morou 18 anos em Tocantins, numa fazenda. Era 7 quilômetros da igreja. Todo culto ela estava lá, ela andava 14 quilômetros. Ia de dia, voltava à noite. E quando chegava em casa, tinha às vezes do marido expulsar ela de casa, ela ia dormir no relento, ou então correr para uma fazenda vizinha para pedir um jeito de dormir. O que você está passando hoje, que é maior do que a morte de Jesus na cruz? O problema todo nosso, eu não estou dizendo, irmãos, que é para você se transformar em algo, um super-homem, uma super-mulher, não. Mas o que eu estou falando, porque quando ela contou todo esse testemunho dela, ela sempre colocava Jesus em primeiro lugar. Meu Jesus me sustentou, meu Jesus me ajudou, meu Jesus fez com que eu lutasse, meu Jesus me fez com que eu perseverasse. Então, quando a gente coloca Jesus em primeiro plano, eu tenho certeza, irmão, que você entra numa batalha, por mais dolorosa, por mais difícil que seja, mas já sabendo que a vitória é certa. Aí eu comecei a conversar com ela, que ela não sabia que a gente era pastor, não. Eu falei, é assim mesmo, irmão, a Bíblia fala que quem planta com lágrimas, colhe com júbilo. Que coisa linda, meu irmão, você está falando. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus, Jesus, que coisa linda. Tudo ela adora. Tudo para ela é o Espírito Santo bradando na terra. Aí ela, agora irmão, Deus está me falando aqui, viu? Vocês é o que mesmo? Que vocês não é pessoa comum, não. Aí a pastora, não, nós somos pastores. Glória a Deus, eu logo vi o Espírito Santo refletindo em vocês. A alegria daquela mulher de servir a Cristo, cara. Aquilo constrange qualquer um. A perseverança, você vê que é uma pessoa humilde. Você vê que é uma pessoa humilde, uma pessoa que malmente sabe falar. Mas o que Deus está querendo é que você se disponha, irmão. E tem mais essa, viu? Ela vai aqui, passa qualquer um. Minha princesa, Pai de Jesus, e abraça. Meu irmão, e aí? Jesus te ama. Quase no caminho. Que ela para toda hora pegando nas pessoas. Ei, tudo bom? E tal, e aí? Que bênção, que bom que eu estou te vendo aqui hoje. Meu amigo, eu não tenho vergonha de falar de Jesus, não. Menino, quem não quiser escutar, que sai de perto, que eu só falo de Jesus. Aleluia. Aleluia. Seguir a Jesus. Eu quero ler mais isso aqui. Tomar a cruz, não é um peso, mas é uma honra. Jesus carregou a cruz primeiro e nos fortalece para carregar a nossa. Você está disposto a negar a si mesmo e seguir Jesus completamente? Quem está disposto, fique de pé. Eu quero orar por você.